o verso 33 e 34, que diz assim: Nada se assemelha a ele sobre a terra, feito para escárnio de meus anjos. Observa tudo quanto é elevado e é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó respondeu a Deus e disse: Reconheço que tudo podes e que nenhum propósito te pode ser estorvado. Disseste: Quem é o que obscurece meus desígnios com palavras sem sabedoria? Eu, que falava o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que jamais compreenderei. Escuta-me, rogo-te e falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. De escutar te havia ouvido, mas agora que meus olhos te veem, aborreço-me e arrependo-me, lançando-me pó e cinza. Eu quero novamente falar desse texto com você, a história de Jó, porque eu tenho entendido da importância de nós pedirmos ao Espírito Santo para tratar nosso caráter, nosso coração. Porque a nossa tendência humana do nosso ego é a gente se deixar levar pelo orgulho, pela soberba e pela altivez. E antes de Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, exercer restituição e abençoar o último estado de Jó muito mais que o primeiro, porque ele foi um homem muito abençoado e próspero. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, que Deus permitiu ele passar, Deus abençoou ele de uma forma tão grandiosa. Mas eu quero compartilhar com você algumas percepções novas desse texto que o Senhor me trouxe nesse dia. Jó, no momento que ele foi provado e ele foi assolado por todos os tipos de perda que um ser humano pode ter, menos a sua própria morte, porque até a sua saúde ele perdeu. Jó, ele passou por pressões. E na nossa vida, eu e você, nós passamos por pressões. Às vezes você passa pressões na sua faculdade, por pessoas que convivem com você. Às vezes você passa por pressões no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes você é pressionado pelos seus amigos a tomar atitudes, tomar partido, fazer coisas que você entende no seu coração, no seu espírito, que não agrada a Deus. Porque partidarismo não agrada a Deus, soberba, arrogância, se engrandecer não agrada a Deus, ter amor ao dinheiro não agrada a Deus. E Jesus ele pontua isso com muita veemência e eu acredito que nós como igreja, nós damos pouca atenção e valor nessa palavra de Jesus, que Jesus diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa palavra de verdade, essa palavra libertadora, ela saiu da boca de Jesus. Eu acredito que nós, como igreja, nós não damos a verdadeira importância e o verdadeiro valor e reflexão e entendimento que essa palavra de Jesus, o peso dessa palavra, traz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vejo aqui na vida de Jó um homem passando por pressões. Os amigos de Jó foram até ele consolar, eles ficaram sabendo do sofrimento que Jó estava passando. E na nossa vida, muitas vezes, nós passamos por sofrimento, por perdas, por morte, por luto, por falência, por quebra de relacionamentos. E às vezes vem até nós amigos. E como na vida de Jó veio os amigos, e eles ficaram alguns dias em silêncio perto de Jó, ali respeitando a dor de Jó, não sabendo o que dizer para Jó, mas ali presente. E como nós precisamos de amigos conosco nesses momentos. Mas chegou um momento que os amigos de Jó, eles começaram pela sua própria percepção,
carnal, humana, e também na questão de inteligência, de conhecimento, percepção intelectual que eles tinham, eles começaram a analisar o sofrimento de Jó e a usar a palavra de Deus e usar o nome de Deus. E a verdade é que Deus, ele atentou para aquilo. E a Bíblia tem um versículo que direto eu cito esse versículo, que diz assim que Deus, ele se inclina para observar o que acontece no céu e na terra. Quer dizer que ele está muito acima. Que ele está muito acima. Porque ele se inclina para observar o que se passa no céu e na terra. E Deus viu o que estava acontecendo. E quando Deus resolve trazer, já no finalzinho dos 44 minutos do segundo tempo, quando Deus resolve visitar Jó com restituição, com bênção redobrada, com o novo de Deus, com algo além do que Jó já tinha experimentado, algo além do que Jó já tinha, e só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é capaz de fazer algo maior. Às vezes você já viveu coisas tão maravilhosas, você já viveu tanta fartura, tanta alegria, tanta prosperidade, tanta bênção em todas as áreas da sua vida, mas Deus, ele ainda pode fazer mais. E a Bíblia diz que Deus, ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E a Bíblia diz que Deus, ele requer de Jó algo. Deus chega até os amigos de Jó e fala para eles que Deus não se agradou da forma como eles falaram dele, não do Jó, mas de Deus. Da pessoa de Deus, de Deus. E Deus fala com os amigos de Jó: eu quero que vocês vão até meu servo Jó, porque dele eu vou aceitar a oração, dele eu vou aceitar o sacrifício, porque naquela época, antes de Jesus vir, era necessário fazer sacrifício, derramamento de sangue. Mas depois que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, que foi o sangue da nova aliança, em meu favor e seu favor, o sangue que nos purifica dos nossos pecados, o sangue de Jesus que nos purifica de toda a nossa injustiça, porque nós não somos justos. E a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus, da santidade de Deus, é como trapo de imundícia. E nós só somos aceitos, o nosso culto é aceito, a nossa vida é aceita através do sacrifício, o sangue de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Então Deus nos aceita através do seu Filho. Nós não podemos ir a Deus através de outro caminho. Nós só podemos chegar até Deus pelo caminho que ele escolheu. E qual foi o caminho que Deus escolheu? O caminho que Deus escolheu foi o seu Filho unigênito. A morte, o sacrifício, a vida de Jesus oferecida como sacrifício. Pela minha vida, pela sua vida. E para que nós pudéssemos ter remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser limpos. E o Senhor quer nos limpar. E nós somos limpos quando nós aceitamos Jesus. Mas a cada dia o Senhor quer nos equipar, a cada dia o Senhor quer tratar nosso caráter, a cada dia Deus, pelo seu Espírito, a luz de Cristo, a luz da palavra, a luz do verbo que é Jesus Cristo, Deus quer, pela ação do seu Espírito, nos fazer parecido com Jesus. E para a gente parecer com Jesus, nós temos que ser desconstruídos. Nós precisamos deixar para trás muita coisa. E muitas vezes as coisas que nós precisamos deixar para trás têm a ver com a nossa alma, têm a ver com os nossos sentimentos, têm a ver com coisas subjetivas. Às vezes nem são coisas materiais, mas são coisas do nosso coração, da nossa alma que a gente é arraigado. Como ódio, como ira, como amargura, como justiça própria, como orgulho. E Deus começou a se revelar na vida de Jó.
Então, Jó, antes, esses últimos 3 processos, né? Ele passa pelo processo da pressão, de ouvir dos amigos coisas sobre ele, percepções sobre ele que não eram verdade. E eles falavam de percepções que eles tinham de Jó, de Deus e da palavra de Deus, da lei de Deus. E Deus não agradou. E Jó também passou pela pressão de ter uma mulher que falava para ele, que o pressionava com palavras para que ele pudesse blasfemar contra Deus. E Deus, ele não se agrada da gente murmurar. Deus, ele não se agrada. E a Bíblia é clara com a história do povo de Deus, que podia chegar na terra prometida em 40 dias, porque era perto. Mas porque escolheu murmurar, escolheu viver um estilo de vida de murmuração e não de gratidão, e não de fé, e não de confiança em Deus, ficou 40 anos rodeando. E assim é na nossa vida. Quando a gente escolhe viver uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de insatisfação, a gente não sai do lugar. A nossa vida é deserto, a gente dorme no deserto, acorda no deserto, passa o dia no deserto, e aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa anos vivendo no deserto. Por quê? Porque nós não mudamos no subjetivo, nós não mudamos a percepção do nosso coração, que Deus quer que a gente mude a nossa atitude, que é de murmuração, para uma atitude de confiança em Deus. E a confiança em Deus é manifesta através da gratidão. E a mulher de Jó, ela falou: Jó, por que você não morre? Sua vida não presta mais. Você devia amaldiçoar esse Deus que você serviu e que não fez o que você queria e que permitiu que você perdesse os nossos filhos, que você falisse, que você ficasse doente, que você tivesse uma doença que está te apodrecendo, que te deixou feio, que te deixou caquético, que te deixou fedido, que te deixou assim, quando as pessoas olham para você, fica com medo, fica com nojo. Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E Jó, por tudo que ele estava passando, ele passou por esse teste. E na nossa vida a gente passa por isso. Às vezes Deus insere a gente em ambientes que nós somos pressionados de todos os lados para brigar, para gritar, para nos defender, para agir no ego. Mas Deus quer que a gente se cale. E eu quero parar aqui, eu quero cantar uma música que eu descobri essa música há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade, minha primeira faculdade. Diz assim: silêncio, não fale o que pensa, não conte a ninguém o que sente o seu coração. Calado, não ouça os insultos, não responda nada, calado é melhor. Procure o seu melhor amigo, converse com ele e com mais ninguém. E espere pacientemente que dele, mais cedo ou mais tarde, a vitória vem. Não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus. O homem solução não tem, silêncio é melhor, leve a cruz. Procure confidenciar a quem te conhece melhor. Nas horas difíceis o seu grande amigo é Jesus, só Jesus. Na vida de Jó, essa música foi verdade. Tudo que Jó tentou falar, tudo que Jó tentou conversar para ver se aliviava a dor, fez com que os amigos dele o julgassem mais, o batessem mais com palavras, o pegasse assim nas entrelinhas, nas vírgulas, nas pausas. E sabe, eu tenho percebido, infelizmente, às vezes quando as pessoas não gostam da gente, porque isso acontece, elas nos espreitam, nos observam, e qualquer vacilo elas usam aquilo. Por quê? Porque não ama, porque não gosta, porque não usam de graça e de misericórdia, como Jesus requer dos seus filhos. E com Jó foi assim. Então eles aproveitaram as falas de Jó para afligi-lo mais, para
jogar dúvida, para entristecê-lo mais, para pressioná-lo mais com palavras que não somavam, palavras que não manifestavam graça. E Deus, eu creio, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que a gente não se glorie. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça. Mas Deus requer de mim e de você que a gente haja com graça, com misericórdia, com amor, para com todas as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus nos confiou para a gente cuidar, para a gente acompanhar, para a gente conviver. O Senhor requer isso de nós. E Deus requereu isso de Jó. Então Jó, ele passou por esse processo tão doloroso e ele foi pressionado por esses homens que se diziam seus amigos e pela sua esposa. E Jó passou por isso. Jó, ele chega um momento que ele se cala e ele deseja no seu coração ter uma audiência com Deus. Ele deseja conversar com Deus. Ele tem a convicção que se ele encontrar com Deus, se ele pudesse expor as razões dele para Deus, Deus ia entender e que as coisas iam mudar para ele. Mas a verdade é que Jó, ele estava enganado. Por quê? Porque no momento que ele falou, que Deus ouviu, e Deus nos ouve, através da nossa oração, do nosso lamento, do derramar do nosso coração, do nosso clamor, Deus nos ouve. Deus começou a se revelar a Jó. E Deus se revelou a Jó como um Deus que criou todas as coisas. E que tinha propósito em tudo aquilo que ele criou. E que tinha um domínio sobre todas as coisas. E Deus começou a pontuar para Jó que havia uma figura que representa o mal, o maligno, que foi Leviatã, e o nome que foi citado aqui em Jó 41 foi Leviatã, que era uma figura que personificava o orgulho, que personificava a altivez, que personificava um mal que assola, que influencia, que quer tragar os filhos de Deus, os servos de Cristo, a humanidade, pela arrogância, pela soberba, pela altivez. E o livro de Jó, ele foi escrito antes do livro do profeta Jeremias. E Deus usa o profeta Jeremias para entregar um recado. E Jeremias ele começa a pontuar: não se glorie o sábio na sua sabedoria. E quantas vezes a gente tem se perdido porque Deus nos dá a oportunidade da gente fazer uma faculdade, da gente fazer um mestrado, da gente fazer um doutorado, da gente assumir altos cargos e a gente acha que a gente nunca vai sair daquele lugar. A gente acha que a gente está acima e que a gente, por estar naquele lugar, não existem coisas na nossa vida que Deus não quer tratar. E Jeremias ele começa a pontuar: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Quer dizer, se você está no lugar alto, num lugar que você é reconhecido pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu estudo, pelo seu entendimento, pela sua percepção, não se glorie. Não se glorie o forte na sua força. Quantos atletas nós temos hoje, atletas de Cristo, atletas, pessoas que têm performance, têm tônus muscular para correr, para nadar, para jogar bola, para participar de Olimpíadas. Mas Deus usa o seu profeta para dizer: não se glorie forte na sua força muscular, na sua virilidade, na sua saúde física, porque isso pode acabar. E nós vemos, e quantas pessoas têm tombado diante das sequelas do Covid e têm sido assolados por sequelas. Nós passamos por processos e às vezes para a gente coisas que era tão fácil como tomar um banho, entrar num carro, descer do carro, os nossos movimentos ficam comprometidos. E nesse momento a gente cai em si. Nós reconhecemos que nós somos frágeis, porque quando a gente está doente, a gente vê o tanto que a gente é frágil, o tanto que nós somos frágeis, o tanto que a nossa vida é um sopro, o tanto que nós dependemos da misericórdia, da graça de Deus.
E Jeremias continua pontuando: e não se gloria o rico com as suas riquezas. Jó era muito rico, mas da noite para o dia ele faliu, porque o seu rebanho morreu. Veio o fenômeno da natureza e matou todo o seu gado, que era a riqueza naquela época. E hoje, quantas pessoas são ricas, donos de lavouras, tem bolsa de valores, tem patrimônio, mas a gente não deve se gloriar nisso, a gente não deve pôr o nosso coração nisso. Por isso que Jeremias, Deus usa o seu profeta para falar: não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie em me conhecer. Conhece o Senhor. E saber que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que faço, estabeleço e exerço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque são dessas coisas que eu me agrado. E Jó, quando ele esteve no encontro com Deus, Deus começou a se revelar para ele. Esse Deus que criou cada coisa no seu devido lugar. Que Deus, ele fez as coisas e sabe os porquês. Deus sabe os porquês das coisas que ele permite na minha vida e na sua vida. Nós não entendemos porque nós somos limitados, a nossa visão é limitada, mas Deus sabe os porquês. E Deus abriu um pouquinho para Jó, para que ele pudesse perceber que Deus, ele reina, que Deus, ele tem controle de todas as coisas, que ele é soberano. Mas que existia também uma força maligna abaixo de Deus, que está abaixo, que está sob a autoridade de Deus, que não faz nada sem o domínio de Deus, sem o aval de Deus, sem Deus saber, que não pega Deus de surpresa, que não ganha de Deus, que está sob o poder de Deus, mas que existe esse mal que quer nos enredar pelo orgulho, nos enredar pelo olhar altivo, nos enredar quando nós queremos debandar para um lugar de nos considerar a mais do que os outros. E eu compartilhei a última vez que eu vim aqui no Facebook que a palavra de Deus, ela me alcançou e me catou um dia quando eu fui ler uma parábola de Jesus, quando ele falou: há uns que se acham melhores, superiores que os outros e desprezam os outros. E é desse nível, Jesus falando isso, mas foi isso que Deus mostrou para Jó. Que quando nós quando nós interagimos com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com as figuras de autoridade, com as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, quando nós nos colocamos num patamar pela bênção que Deus nos deu, achando os outros superiores, nós estamos sendo dominados por esse espírito mal, que tem poder? Tem. Não como Deus, mas tem o poder de influenciar, de nos destruir. E há muitos anos atrás, eu fui alcançada pela história de Saul. A história de Saul é a história de um homem que ele tinha tudo para dar certo, que ele começou muito bem. Mas Saul, ele foi traído. Por quê? Porque ele quis agradar os seus súditos. Saul, ele priorizou o papel que ele desempenhava como rei. E ele abriu mão de obedecer à direção de Deus. E a direção de Deus, ela era esperar Samuel, que era o profeta, para oferecer o sacrifício. E eu vejo nessa história que todas as vezes que a gente tenta desempenhar um papel que não é nosso, a gente corre o risco de fracasso. E Saul, ele fracassou, sabe por quê? Porque Deus chamou ele para ser rei. Deus não chamou Saul para ele oferecer sacrifício. Esse papel era de Samuel. Mas ele foi atropelando, por quê? Porque ele queria ficar bem na guerra, ele queria ficar bem diante das pessoas. Então, o temor a Deus, irmãos, tem que estar acima de qualquer coisa, tem que estar acima de cargos, tem que estar acima de instituições, tem que estar acima do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, do que Deus me deu. O temor, a obediência, a direção do Espírito Santo. E Saul, ele sucumbiu. Ele sucumbiu porque ele desobedeceu. Porque Deus deu uma direção tão clara
e ele não obedeceu. Ele tinha autoridade e ele resolveu usar a autoridade que ele tinha, que Deus deu, para fazer as coisas do jeito dele. E ele fracassou. E a sua vida terminou muito mal. É uma história triste, é uma história que eu leio, eu entristeço, mas é uma história que quer nos trazer ensinamento. Porque se nós não atentarmos como igreja para Deus tratar o nosso caráter no orgulho, na soberba, na arrogância, no horário altivo, nós corremos o risco de fracassar como Saul fracassou. Porque Deus quer olhar para nós, se inclinar e ver o que se passa no meu coração, no seu coração, e ver em nós quebrantamento, e ver em nós contrição, e ver em nós o que ele viu no coração de Jó. Porque quando Deus abriu o bastidor para Jó, Jó falou: Deus, eu conheci o Senhor de maneira rasa demais. Estou servindo o Senhor diante aqui dessas pessoas. Eu sou íntegro, eu sou reto. O Senhor me validou, mas eu conheço o Senhor é só de teoria. Agora que o Senhor se revelou, porque é Deus que se revela a nós pela ação do seu Espírito. Deus se revela a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ele foi vitorioso, ele venceu, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, é Deus se revelando ao homem da maneira certa, da maneira que ele quer. E a maneira que Deus quer se revelar a mim, a você, é através de Jesus Cristo, o seu Filho. E aí Deus se manifesta a Jó e fala: Jó, você está revoltado, você está amargurado, você não supera, você se acha muito cheio de justiça, mas eu quero te dizer que eu sou o Senhor sobre os céus e a terra, eu que criei, eu que fundei com a minha palavra, eu que estabeleci cada coisa, eu me aprovo a fazer as coisas do meu jeito, a colocar as coisas, a tecer as coisas, a trazer a existência do nada, porque eu tenho esse poder, porque Deus, gente, é o único que tem poder de do nada fazer tudo. Do que não existe, Deus traz a existência. E Deus quer trazer a existência na minha vida e na sua vida o que não existe. Às vezes o que Deus quer trazer na minha vida e na sua vida é arrependimento, consciência de pecado, contrição. Deus quer trazer consciência à nossa vida de sentimentos que têm nos mantido em cativeiro, em calabouço, em cadeias infernais emocionais, que têm trazido para nós pessoas não querer ficar perto da gente, pessoas fugir de nós, nos privar da graça de Deus, nos privar da comunhão com os irmãos, nos manter em cativeiros emocionais, trazendo dor, trazendo morte para o nosso corpo, trazendo dor nos nossos ossos, trazendo doenças somatizadas, doenças da alma somatizadas no corpo. E Jó, quando Deus se revelou para ele dessa maneira, ele se viu, ele falou: Deus, hoje eu te conheci o Senhor só de ouvir falar, agora hoje eu estou vendo o Senhor. Hoje eu estou estabelecendo um relacionamento com o Senhor, hoje eu estou escutando o Senhor e eu estou vendo. Sabe por quê? Porque para a gente relacionar, a gente precisa enxergar o outro, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa escutar o outro, a gente precisa falar e a gente precisa ouvir, porque senão não existe relacionamento, não existe comunhão. E aí Jó ele chega nesse lugar e ele entende que ele não pode viver na dimensão de confiar no seu próprio coração, mas ele entende que ele não pode se deixar levar pelo orgulho, pela altivez, pela sua justiça, pelo que ele já fez, mas ele se vê aquele homem que precisava conhecer a Deus mais, e ele queria conhecer Deus mais, e ele reconhece. E quando ele reconhece, Deus fala com seus amigos. Quando Jó chegou no lugar que Deus queria, quando ele reconheceu, quando ele foi contrito, quando ele humilhou, quando ele entrou no prumo, a gente usa assim essa palavra, esse termo, quando ele entrou no prumo de Deus, quando ele reconheceu ele se humilhou diante da presença, da grandiosidade, da soberania, da inteligência, da sabedoria, do domínio de Deus. Deus foi lá e falou com os inimigos, com os amigos dele. E falou: olha, agora vocês podem ir lá no Jó e pede para ele orar por vocês. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de comunhão.
Aonde há comunhão, Deus, ele ordena, ele não pede não, ele ordena, ele estabelece a bênção, que é a prosperidade que tanta gente quer, e a vida para sempre. E aonde a prosperidade e a vida, a saúde, a cura divina, a libertação de cativeiros, a restabelecimento de saúde, o corpo é curado, a alma é curada e o espírito é vivificado pela ação do Espírito Santo. E Jó orou por eles, porque Deus queria abençoar os amigos de Jó. Você acha que Deus não quer abençoar os seus desafetos? Você acha que Deus não quer abençoar as pessoas que estão na igreja? E eu quero te dizer uma coisa, a igreja, dentro da igreja existe a igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que existe o joio e o trigo. E o joio só vai ser tirado e separado quando Jesus voltar, porque Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, adornada, ataviada, santificada, purificada. E nesse dia ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas nesse dia, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Nós precisamos orar e pedir a Deus que mande trabalhadores para a seara, porque foi essa oração, esse foi o entendimento que Jesus nos deixou. Orai para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a seara. Porque grande é a seara, mas os trabalhadores para a seara são poucos. Então pedi ao Senhor, que é Deus, o Pai, o Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Para que esse joio ele possa, pela ação do Espírito de Deus, se transformar em trigo. Então o Senhor ele quer salvar. E quantas vezes a gente tem afugentado pessoas? Por quê? Porque a gente prega o evangelho da graça, mas a gente não age com amor, com graça, com misericórdia com as pessoas. E o Senhor quer nos equipar. E aí Jó, ele orou. Ele foi aprovado. Mais uma vez, canetinha vermelha. Foi aprovado porque ele orou pelos seus amigos que o entristeceram. E Deus aceitou. A Bíblia diz, numa versão, que Deus aceitou o rosto de Jó. Deus aceitou a oração de Jó. Deus aceitou a intercessão de Jó. Às vezes a gente quer que Deus ouve a nossa oração, mas a gente tá brigado e tá com indiferença e tá amargurado com os irmãos. Deus não aceita. E Jó, ele orou. E Deus que falou com os amigos. Então, nós não precisamos falar, nós precisamos obedecer, nós precisamos conscientizar da nossa contrição, arrependimento, produzir em nós frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista, e aí Deus fala. E como Deus falou com os amigos de Jó. E eles vieram, Deus aceitou, Deus perdoou, Deus abençoou. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Gente, servir Jesus é algo, como diz meu avô que já partiu para a glória, é algo fino. Servir Jesus a gente tem que amar. Servir Jesus a gente tem que abençoar. Servir Jesus a gente tem que perdoar. Esse é o evangelho de Jesus puro, do amor. E Jó fez isso. E quando ele orou, Deus mudou o cativeiro dele. E Deus deu para ele coisas que ele não tinha. Porque Deus deu para Jó 3 filhas. A Bíblia diz que elas eram as mulheres mais lindas daquela época. Então foi algo que Deus agraciou, que Jó não tinha antes. Deus deu outros filhos para Jó. Deus restituiu para ele em dobro tudo que ele havia perdido. Eu não sei o que você perdeu, mas Deus quer se revelar a mim e a você. Deus quer nos fazer conhecê-lo na profundidade. A Bíblia diz que Deus não entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não agrada de me ver chorando, de me ver triste, de ver sofrendo, mas às vezes é necessário para quebrar a dureza do coração, para acordar, para despertar.
A Bíblia diz que Deus, ele disciplina todo filho que ele ama, a todo filho que ele quer bem. Quantas vezes a gente, como pai, a gente disciplina o nosso filho porque a gente ama, porque a gente quer evitar do perigo, da morte, né, da destruição. E Deus também quer fazer isso na sua vida. Então hoje, se você tem passado por momentos que você tem se tratado o seu caráter, não rejeita, não entristeça, se sinta amado. Deus vai se revelar a você de uma forma que você nunca o conheceu, você vai perceber Deus. E esse é um caminho, essa é uma estrada que cabe só você e Deus. Só. Então não se ressinta, não guarde mágoa, não guarde amargura, não ire, mas entenda o trabalhar de Deus. E Deus vai usar a sua vida, a sua história, para abençoar, para transformar a história dos seus amigos, para transformar a história de pessoas. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho que agrega, que abençoa, que alcança, que salva, que alcança com misericórdia aquele que não usou de misericórdia. Então eu quero mais uma vez compartilhar com você essa história tão maravilhosa que traz ensinamentos tão profundos, né? Que é a vida de Jó. E foi um processo. E cada processo que Jó teve que passar, o processo da pressão de quem estava com ele, falando na cabeça dele, fustigando ele, instigando ele, e ele suportou. Os processos de querer se justificar e deu tudo errado. O processo de achar que se ele pudesse dar suas razões para Deus, mas diante de Deus nós não temos razão, porque Deus lida conosco pela sua misericórdia, pela sua graça, porque a gente não merece. Nós nunca vamos merecer. É tudo por Jesus Cristo, por Jesus Cristo. E o reconhecimento de Jó, da sua pequenez, da sua pecaminosidade, da sua cegueira, da sua incompreensão de Deus. E também o seu altruísmo, o seu amor, a sua obediência, de obedecer a direção de Deus. E a direção de Deus era interceder para que Deus alcançasse com perdão, bênção, misericórdia os seus amigos. E a bênção, ele venceu o processo. Ele venceu.